Analisando o livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, o verso 1 até o 12, a gente encontra ali uma história difícil de entender. Às vezes fica meio confuso quando começamos a ler ali entender por que que Uzá morreu fulminado só porque ele tocou na arca. Às vezes não compreendemos as razões por que aquele castigo em cima de Uzá. Por que que Uzá morreu? Fica um pouco confuso. Na verdade, a arca, ela simboliza a presença de Deus. E os filisteus venceram uma batalha e levaram a arca para o seu templo. E quando colocaram no templo, o deus dos filisteus, o deus Dagon, no dia seguinte, amanheceu caído. Eles voltaram a colocar Dagon no lugar. No dia seguinte, Dagon novamente estava caído. Porque a presença de Deus é muito forte. Deus é poder. Começou a surgir doenças entre os filisteus, tumores por todos os lados. Aí eles se arrependem e manda que Davi viesse buscar a arca. Davi promoveu uma grande festa para levar a arca de volta para o povo de Israel. Mas aconteceu que no caminho, quando estava levando a arca, os bois tropeçaram e o carro fez meio assim, a arca tombou como que ia tombar para cair. E Uzá estava ali para cuidar da arca e se deu a mão para tocar na arca para não deixar cair. Uma boa atenção, um serviço maravilhoso ele estava fazendo do ponto de vista humano. Ele estava com intenção maravilhosa, segurar a arca para não cair, e ele morreu fulminado. No momento ele morreu fulminado. Em meio àquela grande festa, Uzá morreu porque tocou na arca para não deixar cair. E isso aí não deixa confuso porque isso daí. Na verdade, quando aconteceu aquele incidente, Uzá morreu naquele momento, aquela festa, a alegria, foi transformada em tristeza. A festa virou luto. Mas havia um homem chamado Obed, que conhecia bem a Deus, era temente a Deus. Ele aproveitou aquela oportunidade, quando o pessoal ficava batendo cabeça, correu e levou a arca para a sua casa. Às vezes eu fico pensando a maneira de Obed levar a arca para a sua casa. Com reverência, com temor, com muito cuidado, com zelo. Ele leva a arca para a sua casa, colocou num lugar bem majestoso, um lugar maravilhoso, fez um altar para adorar a arca em sua casa. Aconteceu que Uzá prosperou. Quando a arca entrou na casa de Obed, Obed prosperou. Enquanto Uzá morreu fulminado porque tocou na arca, Obed não toca. Ele leva a arca para a sua casa, coloca num lugar de respeito, de reverência, e ele passa a prosperar. As suas plantações, as suas vinhas triplicam a produtividade, os animais, a saúde, a beleza. Foi coisa fantástica, fabulosa, porque ele soube como valorizar a arca. A arca abençoou a casa de Obed. Eu quero convidar você para nós analisarmos o que a gente precisa, ou seja, como fazer para ser abençoado. Em primeiro lugar, para sermos abençoados, a gente precisa ter Deus na nossa casa, na nossa vida. E a presença da arca ali na casa de Obed era o mesmo que a presença de Deus. Por isso, daquele dia em diante, tudo deu certo na casa de Obed, porque Deus estava presente. Então a primeira coisa que tem que fazer, tem que conhecer Deus, conhecer o valor da presença de Deus na nossa vida. E Obed reconheceu o quanto valia ter Deus na sua casa. Aí ele leva a arca para a sua casa. Isso mudou completamente a economia, a saúde, a produtividade das vinhas de Obed, porque Deus estava presente em sua casa. Em segundo lugar, é necessário valorizar a presença de Deus. Deus fala o seguinte: sede santo, porque eu sou santo. Então não pode tocar em Deus, falar em Deus de qualquer maneira. Tem que ter uma vida de
reverência. E Obed reverenciava a Deus. Ele fez um altar para colocar a arca, que era o mesmo que colocar Deus em sua vida. Então, para termos Deus nas nossas vidas, a gente também precisa de reverenciar Deus. Precisamos saber que Ele é onipresente em toda parte. Onisciente, Ele sabe nossos pensamentos. Onipotente, Ele pode nos abençoar, pode mudar qualquer situação. E Obed sabia muito bem disso daí. E ele procurava a santidade para a sua vida. Ele colocou a arca no local santo. E aí ele prospera. Em terceiro lugar, para a gente ser abençoado, ter Deus nas nossas vidas, é preciso se preparar para isto. Ser preparado. Obed, ele se prepara para levar a arca até a sua casa. Ele prepara o lugar que ia colocar a arca na sua casa. Um lugar de destaque, um lugar de reverência, um lugar de bênção. Ele fez um altar para colocar a arca. Davi não fez assim. Ele promoveu uma grande festa para levar a arca de volta para o povo de Israel. Mas a arca precisava de ser transportada com reverência. Não era Uzá que tinha que proteger a arca, era os levitas. Era o sacerdote que tinha que estar cuidando da arca. Não é que Uzá era uma pessoa qualquer. É porque aquele ato de Uzá, querer segurar a arca, para Deus é ato de rebeldia. A gente traz para hoje essa história e encontra muitas pessoas quebradas, batendo cabeça, porque você está querendo usar com boas intenções, fazer coisa que não deve a ele fazer. Na igreja tem uma hierarquia. Tem o pastor, tem os presbíteros, tem os diáconos, tem o diretor de departamento. Cada um tem a sua função. É assim é que Deus trabalha. Deus é organizado. O céu é organizado. Há organização, a reverência. Então, Uzá, na verdade, teve boas intenções, mas ele praticou um ato que não era para ele fazer. E isso para Deus foi como se fosse rebeldia. Aí a razão principal porque ele morreu fulminado. Porque ele praticou um ato que não era para ele fazer. Hoje, nos dias que estamos vivendo, muitas pessoas se fazem pastores, querem até celebrar a Santa Ceia, outros se fazem diácono, outros querem se fazer presbítero. Não, cada um exerce a sua função para ser abençoado. Em quarto lugar, como fazer para ser abençoado? É preciso pagar o preço. Uzá pagou um preço caro para levar a arca até a sua casa. Não foi fácil, não. Ele pagou o preço, se esforça, ele se renuncia a algumas coisas dentro dele, faz força, consegue um carro novo que ninguém havia usado para poder transportar a arca. Não era em qualquer veículo. Isso é pagar preço. Ele paga preço para levar a arca para a sua casa. E faz um altar para colocar a arca. Aí a bênção veio para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Aquela festa foi transformada em tristeza, em luto, porque não houve uma preparação. Davi não pagou o preço que deveria pagar. Havia muita gente, quem sabe 30.000 pessoas, festejando, acompanhando a arca, mas não era a multidão que precisava. Precisava de reverência, pagar um preço, um carro novo, bois novos, levitas, sacerdote, cuidando da arca. Isso é pagar preço, é investimento para ter Deus nas nossas vidas. A gente precisa de reverência, jejum, cuidado. Ele fala, santificai-vos. Então precisamos santificar para ter Deus na nossa vida. Sede santo porque eu sou santo. É preciso santidade para que Deus venha morar em nossas vidas. Por quê? Porque Ele é santo. Não pode tocar em Deus de qualquer maneira. Não é todo mundo que pode chegar a Ele. Tem que ter preparo. Em quinto lugar, como fazemos para ter as bênçãos de Deus em nossas vidas? É necessário a gente estar focado na bênção. Saber o valor de ser abençoado. E aproveitar a oportunidade. Abrir uma oportunidade, a gente pega a bênção. Osés estava ali acompanhando a festa. Mas quando ele viu
que Uzá morreu fulminado. O povo parava, vai batendo cabeça. Fazer o que com a arca? Falou, não é minha. Eu quero a bênção para minha casa. Ele antecipa e leva a arca para a sua casa. Ele aproveita uma oportunidade de ser abençoado e abençoar todas as suas coisas, a sua família. A gente precisa de aproveitar as oportunidades. É o caso de Jacó. Ele viu que Esaú, seu irmão, estava com fome, vindo do campo. E ele tinha um guisado preparado bem saboroso. Ele aproveita a oportunidade e oferece o guisado de lentilha para o seu irmão em troca da bênção, em troca da primogenitura. O irmão cede. Mas ele aproveita as oportunidades. Então, para nós sermos abençoados, é preciso estar atento, aproveitar as oportunidades, oportunidade de ir no templo adorar o Senhor para voltar abençoado, oportunidade de fazer uma campanha de jejum na nossa casa, campanha de oração, participar, abrir o coração, servir o Senhor, aproveitar as oportunidades. Às vezes pela madrugada você está na cama virando para lá e para cá, levanta, vai orar, aproveita aquela oportunidade que Deus te deu, dobra o joelho, fala com Deus, aproveita as oportunidades que Deus nos dá. E Obed aproveitou aquela grande oportunidade, por isso ele prospera. Não levou muito tempo, a notícia espalhou pelo arraial. Olha, Obed está prosperando, ele está ficando rico, riquíssimo, tudo dá certo na sua vida, as vinhas produzem o dobro, os animais. O povo cresceu o olho para Oséias, para Obed. O povo quiser, até Davi resolveu ir buscar a arca de volta. Aí ele se prepara para buscar a arca, porque ele viu a prosperidade que Deus estava promovendo na casa de Obed. A notícia correu, a inveja. Aí o próprio Davi decide se preparar. Aí ele se prepara para buscar a arca, carro, levita, sacerdote. Aí uma cerimônia na altura de Deus. Em sexto lugar, como fazer para prosperar? É preciso temer a Deus. Ter temor ao Senhor é a maior sabedoria, querendo homem ou não. O temor do Senhor, ele ainda é a maior faculdade, é a maior sabedoria, é a maior inteligência, é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo dele, não. Temer a Deus é saber que ele é Senhor dos senhores. Merece respeito. Temer a Deus é saber que ele é Deus dos deuses. Saber que ele é onipotente, pode todas as coisas. Saber que ele é onisciente, ele sabe o coração do homem, ele conhece. Saber que ele é onipresente, que ele está presente em nosso meio. Tem que saber que ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Saber que o seu amor é muito grande. Isso é temer a Deus. E Obed, ele temia a Deus. O temor do Senhor é a maior riqueza. E Obed foi buscar a arca com temor. Ele colocou a arca na sua casa com temor. Ele vivia perto da arca com temor. Tem muita gente que não tem temor a Deus. Anda de qualquer maneira na presença do Senhor. Às vezes vão ao templo de qualquer maneira. Se Deus está presente, se Ele é santo, é necessário que sejamos santos, porque Ele mesmo fala, sede santo porque eu sou santo. Quem teme a Deus, ele fica perto de Deus com temor e com temor. E isso Obed fazia, por isso ele prosperou. Que Deus abençoe a sua vida.